Participação no sistema de desenvolvimento. Qual é a diferença para a primeira parte da palestra? Na primeira parte, o reino da consciência funciona em relação à realidade externa. Nós os víamos como um elemento externo, como algo que podíamos perceber. Neste caso, o mesmo domínio da consciência funciona de tal forma que o exterior e o interior são um. Neste contexto, já que você está em um lugar e em uma forma, como fazer um controle de autorrecuperação é imediatamente aparente. Do ponto de vista da evolução eterna, se simplesmente examinarmos esse elemento da consciência, podemos ver que podemos criar eternamente uma realidade harmoniosa. Por exemplo, podem-se criar mundos, desenvolver sistemas de informação apenas porque se compreende a estrutura da consciência. E este princípio de autorreparo e construção da realidade através do autorreparo são instaurados na construção de sua própria realidade, de tal forma que a primeira manifestação dessa realidade seja você mesmo. Segue-se que esta construção permite não só desenvolver harmoniosamente a própria realidade, o próprio corpo e tudo o que é externo, mas também, ao compreender as tarefas do Criador, as suas próprias e as tarefas de todos os outros, permite construir o próximo elemento da realidade. Dessa forma, por exemplo, você pode construir tecnologia que não pode ser destruída no futuro. Ao fazê-lo, possuirá formas que serão necessárias para o desenvolvimento eterno. Refiro-me aqui à forma no sentido mecânico. Há elementos de desenvolvimento em que até as formas da tecnologia, certos parâmetros geométricos, determinam os elementos do desenvolvimento eterno. Se olharmos para a história das civilizações, quero dizer, as civilizações na história da Terra que tiveram um longo desenvolvimento por trás delas, então a forma recebeu um significado especial do ponto de vista da possibilidade de renascimento, mas com a condição de que haverá certos problemas no intervalo de desenvolvimento. Assim, eles colocaram propriedades formais e simbólicas no sistema de estabilidade. De muitas maneiras, ele tem o porquê a Terra ainda existe até hoje. Portanto, ao considerar os elementos de desenvolvimento, esteja atento às formas que cria nesses elementos de cognição. Observe aqui que você cria formas nos elementos da cognição. Quando alguém apreende e reconhece algo, essa forma permanece como uma forma nova e adicional nos elementos dos conhecimentos do mundo. Você também pode controlar esses formulários, controlá-los. Como resultado, não haverá áreas de controle incontroláveis. Este princípio significa que a pessoa não é capaz de controlar criando sua própria forma na forma material, ou seja, o corpo humano e os eventos associados a ele, mas também cria formas a partir da perspectiva do desenvolvimento futuro e eterno. Eu intencionalmente não revelo essa parte até o fim. Esta parte deve ser pensada sobre as características da autorrecuperação para acrescentar algumas coisas sobre o sistema de controle de autorrecuperação. Na próxima parte da palestra, que trata de controlar qualquer evento com a ajuda da própria consciência, tomarei como base a parte que não terminei de contar. Com base nisso, eu controlo os eventos da minha própria consciência. Neste caso, você está recebendo o controle de uma área indeterminada em sua consciência, pelo menos não agora. Se alguém já pensou em uma das variantes, porque todos no auditório estavam no processo de pensamento e eu estruturei a palestra de tal forma que esse elemento da realidade não seja determinado. Também neste caso, você deve obter um controle preciso, mesmo que o ponto de partida permaneça desconhecido. A tecnologia é especial e construída de acordo com a tecnologia do desenvolvimento do Criador. Ele permite, entre outras coisas, controlar uma ampla gama de eventos, inclusive que ao controlar um evento específico, você controla simultaneamente todo o sistema de forma harmoniosa. Supondo que quando se trata de cura, você cura todos os envolvidos no evento, ou pelo menos otimiza todos. Por que tal complexo é possível com essa tecnologia?
porque o controlador não é anunciado e pode entrar em contato o projeto em qualquer lugar. Então, o controle de apoio não é anunciado. Ele pode se projetar no desenvolvimento eterno em qualquer caso onde você quiser. A tarefa da consciência é apenas dar ao controle o status de infinito por meio de um impulso inicial após o objetivo do controle. Se parece complicado em relação ao desenvolvimento da situação, tente aqui considerar um sistema onde seja fácil perceber. Então, sintonize-se para que o material seja facilmente discernível, que não haja problemas aqui e você esteja estudando material dessa posição. Então, eu determino uma área que é desconhecida. O controlador tem um objetivo. Pode ser uma cura, um evento que você deseja, etc. Os controles progridem, prevenindo uma possível macrocatástrofe. Toda a estrutura passa por esse sistema. Nosso DNA faz isso o tempo todo, independentemente dos humanos controlarem conscientemente esse processo ou não. Neste caso, o sistema de controle é tal que você tem que construir um impulso de controle. Em princípio, esse impulso já existe, pois todos participam dos processos com consciência de alguma forma. No entanto, o controlador não possui características de saída. Para sair do nível das características desconhecidas, é preciso ao menos estabelecer alguns limites, certas condições sobre as quais se basear para orientar. Essa condição é o ambiente, que inclui o ambiente desconhecido. De acordo com o sistema de conexões gerais, percebe-se que o ambiente próximo foi criado levando em consideração a interação com o ambiente desconhecido. Na minha época, quando eu estava trabalhando em um dispositivo baseado em cristal, cuja tarefa era evitar uma catástrofe global, aqui também encontramos características desconhecidas. A tarefa era que o próprio cristal carregasse as características do ambiente externo para um impulso de controle. Assim, cada impulso de entrada tinha parâmetros já conhecidos, pois a forma do cristal e seu arranjo eram tais que eles reconheciam, consideravam qualquer sinal externo como tendo todas as características externas ao seu redor. Matematicamente é muito complicado. Na ótica da percepção, os mesmos processos geralmente são executados nos sistemas cristalinos. Nesse caso, pode-se ter o controle no momento atual ou uma gama de controle que emana do futuro. Tente incorporar a frase estar no controle de alguma forma e aplicá-la a uma situação cotidiana. Então você obtém o controle, mesmo que não trabalhe conscientemente nisso. Ao considerar o controle de eventos externos, o princípio de construção da realidade externa e, ao mesmo tempo, interna, é que se resolve o processo de reprodução de eventos no nível criador. Na construção da realidade, o Criador resolveu a mesma questão em cada caso. Se você construir a realidade no mesmo princípio que o Criador, então o próximo elemento é um elemento indefinido, não absolutamente definido, mas você tem que construí-lo de qualquer maneira. Nos próximos 5 minutos desta palestra, tento descrever as condições de contorno para a região desconhecida. Com isso em mente, ouça intencionalmente a sessão algumas vezes para ver onde você está em relação ao controle da área desconhecida. As condições de contorno são condições iniciais. Percebe-se a área e a considera como um elemento óptico. Isso significa que esta área é a área desconhecida a partir da qual você deve dirigir. Obteremos o seguinte quadro: sua própria percepção é o elemento das condições limite. A percepção desta área já é a informatividade. Disse que existe um reino desconhecido, mas mesmo essa afirmação é a expressão de uma realidade. Apenas por perceber essa área, você a traz à tona. Você pode modelar esta área da maneira que quiser, por exemplo, dar-lhe a forma de uma esfera ou deixá-la como é percebida. É mais fácil assim. Como regra, não é uma imagem clara. Neste contexto, façamos um exercício comum. Imaginem aqui, em frente à mesa, uma imagem desconhecida, indeterminada, no plano informacional. Esta imagem salva de uma possível catástrofe global, acumula e controla
todos os eventos. Tomemos as 3 posições. Quem quiser pode adicionar mais. Configurem esta imagem, por exemplo, com um raio de 1 metro. Obteremos então uma imagem coletiva, porque todos estiveram envolvidos na criação. A imagem é acumulada, concentrada em um só lugar. Obteremos tal controle e o definiremos como um controle. Agora veja o que a consciência de cada indivíduo, a consciência comum coletiva e a própria consciência significam nesse controle. Então, 3 posições novamente. Ao classificar essas posições, você pode formar uma realidade em uma maneira de projeção paralela de pilotagem da realidade. Por exemplo, esta mesa como uma expressão da consciência coletiva de todos. Uma bomba atômica como expressão da consciência coletiva que foi originalmente projetada por alguém, por um lado, e a consciência coletiva de todos os outros que não querem que ela seja usada, por outro. Suponha que essa consciência coletiva não seja ativada a ponto de não ser usada. A tarefa deste treinamento consiste em separar a característica da área desconhecida, o que resolve suas tarefas de controle em qualquer caso. Essa característica resolve tarefas de todos os tipos, sejam elas particulares ou mesmo tarefas muito pequenas. Seu objetivo é controlar qualquer evento. Então, reconstrua esta área na minha frente com características indefinidas. É compacta e representa a consciência coletiva deste auditório. Sua tarefa é esta: a parte restante da consciência coletiva, juntamente com as tarefas de resgate geral de uma possível catástrofe global, e mude para o desenvolvimento sistemático e harmonioso da construção que você construiu. Todos têm que ligar toda a consciência coletiva, incluindo a consciência de todo o desenvolvimento futuro. Você tem que ir para o reino da evolução infinita e ver como é a consciência coletiva na evolução infinita. Então você tem que olhar para toda a eternidade como essa consciência é expressa, incluindo a consciência de passado, se necessário. Nesse contexto, se olharmos a realidade dessa maneira, a tarefa de projetar na consciência é determinar as características que essas ações significam para a consciência. Para a consciência, essas ações consistem em ver na ótica perceptiva aquela área que a significa. Assim, pode-se dizer imediatamente que a evolução eterna é um segmento específico da consciência que está a uma distância específica de você. Na forma de ótica, o segmento parece uma linha, só isso. Na realidade, a tarefa não é complicada. Outra coisa é quando controlamos não apenas no nível lógico, mas também no nível do desenvolvimento espiritual, o nível da mente. O espírito como base de sustentação, como sistema que constrói a percepção, entre outras coisas, aparece neste caso como elemento da generalidade, aquilo que nos cerca. Descarta-se algum elemento óptico, por exemplo, e o que o cerca pode ser considerado uma manifestação mental. Assim, a mente pode ser determinada. Neste contexto, pode-se determinar a presença, trabalho e controle da alma. Então, por meio dessa determinação, você pode adotar o que significa sua percepção e como resolver as tarefas por meio dela. O mecanismo de pesquisa da consciência é tal que uma determinação permite que a verdade seja encontrada através da próxima interação. Quando se determina o que a alma é como um enunciado, obtém-se uma construção que significa essa ação. Na próxima interação, você já está se aproximando da verdade da alma, seja no nível da mente ou da alma. Você pode ver o que realmente está acontecendo no nível da construção de sua própria consciência. A pessoa olha através de sua consciência e a vê sendo construída pela alma. Isso já é o controle da sua própria alma. Você faz esse controle e se vê em muitas posições ao mesmo tempo. É a posição da consciência, a alma e o que a alma cria, incluindo a consciência e o espírito. O contato direto com o Criador é a forma mais precisa de orientação. Nesse caso, você está em contato direto com o Criador. Todo conhecimento que se percebe é o conhecimento do Criador. A tecnologia de obter conhecimento do Criador é que se pode entrar em um estado quando o conhecimento vem diretamente do Criador.
Se alguém deseja obter um controle relacionado a resgate, por exemplo, certamente pode ser feito. Basta determinar as características posicionais desse controle. Voltemos ao exercício e construamos a realidade com características indeterminadas, aqui na minha frente, novamente. Desta vez, a realidade é mais clara, tem características óticas precisas, está na zona do terreno e começa a crescer. Nos primeiros momentos, eram principalmente apenas impulsos. A partir dessas 3 tentativas, fica claro que a tarefa do desenvolvimento é criar uma realidade objetiva. Qual é a objetividade da realidade? Consiste na realidade começando a se mostrar no nível da percepção. Se falarmos sobre os deveres do Criador, objetividade das ações, sobre as leis de como fazer algo, então a objetividade é que o corpo humano deve ser eternamente restaurado. Assim, a tarefa da restauração eterna de um ser humano, por meio da qual cada ser humano é individual, é também a tarefa do desenvolvimento natural. Isso significa que todo ser humano deve ser eterno. Não fiz nada mais do que apenas 3 repetições e consegui a lei da evolução da informação. Tente fazer esse treinamento, exercícios, individual ou coletivamente. Além disso, se possível, controle o crescimento da informação. Depois de ter construído a informação, você deve obter uma ação de controle prática desse elemento. Isso significa determinar o nível de infinito nas reações deste elemento aos seus eventos. Deste elemento, simplesmente destaca-se qualquer segmento e o designa como elemento da eternidade. Este segmento, então, vai para a área de informações que precisa ser preenchida após o seu destino. Então, primeiro destacamos o destino do controlador. Quando se trata de cura, podemos pensar no diagnóstico na forma de uma imagem de luz e adicionar o segmento a esse formulário. Você pode até apresentar o humano diretamente. Então, podemos inserir esse segmento, impulso de controle, ou um órgão específico, mesmo físico, ou área de seu corpo onde a reconstrução deve ocorrer. Como decidir como agir, dada a ideologia do desenvolvimento perpétuo? Você tem que fazer isso sozinho. Todo mundo tem que ser capaz de usar o plano de controle. No que diz respeito aos controles, o mundo está estruturado de tal forma que sua próxima ação, que visa esse impulso, geralmente é a correta. O que estou dizendo é que um controlador deve ser construído de tal forma que todas as ações que você executa sejam corretas. Ter certeza de que está fazendo tudo certo é saber que está em um plano onde existem leis criativas estabelecidas, um cânone. Por exemplo, não há catástrofe global, então o controle será muito mais harmonioso.